nós ficamos muito intrigados, né? Por que o vírus da Zika causava microcefalia em mulheres grávidas, né? E aí eu fui para o Nordeste estudar isso, porque eu queria entender o mecanismo. E eu entrevistei um monte de mulheres que tiveram bebês com microcefalia. E eu perguntei para elas, escuta, como é que foi quando você foi infectada? O que você sentiu? E a grande maioria me disse, olha, eu não senti absolutamente nada, eu tive um dia de febre, eu tive um dia de uma erupção na pele, bem diferente do coronavírus. Quer dizer, a grande maioria das pessoas infectadas pelo vírus da Zika não tiveram absolutamente nada, né? Então, ficou muito claro para mim que o vírus da Zika tinha um tropismo, um direcionamento para o cérebro do bebê em formação. Tá? Ele não estava interessado na mãe, estava interessado só no cérebro do bebê, tinha esse tropismo. E aí, o que nós fizemos? Nós conseguimos coletar amostras de sangue de bebês que tinham sido, cuja mãe tinha sido infectada e que tinham tido microcefalia. E nós geramos no laboratório, a partir do sangue, células que a gente chama células de neuroprogenitoras. São células que dão origem aos neurônios, tá? Que dão origem ao cérebro. Tá? E infectamos, e que são as células que estão presentes no cérebro em formação. Né? E nós infectamos no laboratório essas células com o vírus da Zika. Tá? Então, a gente queria entender como é que era o mecanismo, e vimos realmente que havia uma destruição muito grande dessas células quando o vírus entrava nessas células. Bom, e aí qual foi a continuação desse projeto? A gente sabe que tumores cerebrais são ricos em células neuroprogenitoras. Tá? E aí dissemos, vamos testar o vírus da Zika nos tumores. E o que aconteceu? Primeiro, a gente testou em linhagens de tumores. A gente tinha linhagens de tumores no laboratório, de tumores cerebrais, e nós infectamos, então, esses tumores com o vírus da Zika, e houve uma destruição enorme dos tumores. E aí, o próximo passo foi injetar esses tumores em camundongo. O que acontece? Quando você injeta no camundongo, ele desenvolve o tumor em 2 semanas e morre logo em seguida. O que nós fizemos? Quando os camundongos já tinham os tumores, nós injetamos eles com o vírus da Zika. E houve uma redução enorme dos tumores, e 1/3 dos animais sumiram, os tumores apareceram por completo. O tumor e metástases, eles estavam cheios de metástases na coluna. Tá? E aí, o próximo passo foi ainda antes da pandemia, a gente foi testar isso em cães, porque os cães podem desenvolver tumores espontaneamente, muito semelhantes aos tumores humanos. Só que quando o cão começa a ter sinais, ele já está com um tumor muito desenvolvido, muito grande. Mas assim mesmo a gente conseguiu 3 cães, os donos queriam fazer eutanásia, mas eles toparam entrar nesse projeto e nós injetamos os cães também com o vírus da Zika. Os cães estavam com esses tumores enormes. Bom, então a primeira boa notícia é que não tiveram nenhum efeito colateral quando a gente injetou o vírus da Zika. E também houve uma redução enorme dos tumores. Eles voltaram a ter todas as atividades que eles tinham perdido, porque um deles não reconhecia mais os donos, não conseguia mais comer, voltou a comer, voltou a correr, voltou a reconhecer os donos, né? E estendemos bastante a vida desses cães. Então, e agora a gente vai continuar a pesquisa com os cães, e obviamente que a gente quer transferir isso para tumores humanos o mais rapidamente possível. São tumores totalmente letais para qual não há tratamento. Nos cães a gente fez o que a gente chama aqui no líquido cefalorraquidiano, aqui no pescoço. Então, a gente imagina que possa ser feito assim também. Mas, nos pacientes, o que a gente quer fazer também é que, normalmente, quando você tem um tumor cerebral, você tem uma retirada do tumor, né? E aí, quando faz essa cirurgia para retirar o tumor, o que acontece? Muitas vezes sobram algumas células e por isso que o tumor cresce de novo. Então, no momento da cirurgia,
a gente acha que a gente poderia ir lá injetar o vírus da Zika no local, né? Coisa que a gente não faz com os cães, porque ninguém faz cirurgia de tumor em cães. Então, nos cães, a gente só fez no líquido cefalorraquidiano. Mas em pacientes, a gente imagina que poderia fazer ao mesmo tempo local e no líquido, porque aí você pode atingir células que você não atinge, não consegue na cirurgia. Toda vez que você testa uma coisa nova, você tem que fazer o que a gente chama de teste de segurança, né? Mas a natureza já nos deu esse teste de segurança, porque milhares e milhares de pessoas foram infectadas no Nordeste, né, pelo vírus da Zika e não tiveram nada, né? O único problema foram mulheres grávidas, né, que tiveram esses filhos com microcefalia. E, assim mesmo, a frequência de mulheres infectadas durante a gravidez que tiveram filhos com microcefalia é da ordem de 1 a 3%. Então, a grande maioria não teve filhos com microcefalia. É verdade que cada caso é uma tragédia, né? Mas a grande maioria não teve, felizmente. O nosso inimigo, na época, virou nosso aliado.